Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância de um conselho fiscal atuante e preparado, né? Contar uma experiência que eu tive brevemente, né? Esses dias eu tive uma reunião aí com conselhos, síndicos, né? Referente aí ao nosso trabalho de auditoria. E o conselho fiscal, um dos integrantes do conselho fiscal, ficou extremamente nervoso, porque foi constatado nessa auditoria compra de produtos que caracterizavam muito acima da prática de mercado, né? Então ele questionou que a auditoria deveria ter levado em consideração que aquela nota fiscal de produtos estaria englobado também o serviço. Mas aí eu questionei ele, ok, mas o que você nos apresentou referente a isso? Porque o que tinha anexado nas pastas de prestação de contas era simplesmente uma nota fiscal de produto, uma DANF, né? Onde identificava o produto, especificava o produto e o valor que foi cobrado. Em nenhum momento foi apresentado nota de serviço, contrato, cotação, não tem apresentado nada, apenas aquela nota de produto, do qual, se estava incorporado ali o serviço, deveria ter sido especificado e ainda assim a nota fiscal estaria irregular, né? Porque nota fiscal de produto é para produto, de serviço é para serviço, né? E o que acontece? Agora eles estão numa problemática. Ele me disse, não, mas eu participei e ajudei com a maior boa vontade. E agora eu arrumei um problema desse. Eu falei para ele, falou, olha, infelizmente se você não tem contrato, não tem a cotação e a nota fiscal é de produto, dificilmente você vai conseguir comprovar que aqui dentro existe uma prestação de serviço além do produto. Então, nessa situação aí foram 40 mil reais que caracterizava superfaturamento, né? Então, o que eu quero dizer hoje é sobre a importância de um conselho, ele ser não só atuante, mas estar preparado para ocupar esse cargo. Por quê? Muitas das vezes em condomínio existe aquela informalidade, quem quer se candidatar ao conselho? E aí aquela pessoa, às vezes ela é mais antiga no condomínio, ela é benquista, o pessoal empurra ela para ser conselheira, ela entra como conselheira sem saber a importância de um conselho, a responsabilidade de um conselho e não atua como conselheiro, né? E qual que é? O que a lei estabelece sobre conselho? Artigo 1356 do Código Civil estabelece que não existe a obrigatoriedade de um conselho fiscal, mas, uma vez composto, ele deve dar parecer sobre as contas do síndico, né? E na convenção, geralmente, em 99% existe a figura do conselheiro, né? Geralmente composto por três integrantes. Então, você tem que saber que a partir do momento que você se candidata a conselho fiscal, a conselheiro fiscal, você tem que atuar. E que forma você deve atuar? Primeiro, você tem que ver como é que está sendo a gestão do síndico, né? Do ponto de vista de procedimentos, né? Consonância com a convenção, a questão contábil, financeira e fiscal. Você precisa ver se as coisas estão em ordem, né? Se está sendo cumprido aquilo que foi estabelecido em assembleia, se está sendo honrado os compromissos em dia, como é que está a taxa de inadimplência, como é que está sendo feita as aquisições, tem cotação, tem nota fiscal, tem contrato, o valor está dentro da prática de mercado, aquela despesa estava prevista para aquele ano, ela é emergencial, não é emergencial, tudo isso não cabe somente ao síndico, mas cabe ao Conselho Fiscal também estar fiscalizando e, por consequência, auxiliando o síndico, né? Nas melhores decisões, nas melhores práticas, porque numa dessa, como eu exemplifiquei aqui, o Conselho, eu não tenho dúvida que fizeram de boa vontade, né? De buscar fornecedores, de trazer o que eles entenderam de como melhor custo-benefício ao condomínio. Mais uma vez que eles não comprovam que foi contratado
o serviço mais os equipamentos, o que tem de documento caracteriza como superfaturamento, porque o preço que foi cobrado nos produtos é muito acima da prática de mercado. Então, eu quero exemplificar aqui para vocês que o conselho tem que ter tempo mínimo, né, para revisar as pastas, né, e conhecimento básico, pelo menos, né, do ponto de vista contábil, financeiro e fiscal, além dos procedimentos, né, para estar conseguindo acompanhar a gestão do síndico, né. Identificou a irregularidade? É obrigação do conselho levar isso a conhecimento dos condôminos, preferencialmente em assembleia, né? É lógico que não é qualquer problema que você vai levar ao extremo de convocar a assembleia ou não. Primeiro, o conselho deve indagar o síndico, não havendo melhoria ou resposta satisfatória, então é obrigação do conselho, lembre-se, né, dar parecer sobre as contas do síndico, levar esse assunto em assembleia, mas não é na assembleia daqui 1 ano, 6 meses, 8 meses, quando vai ocorrer a Assembleia Geral Ordinária. Não, tem que convocar a Assembleia imediato para dar parecer sobre a situação aos condôminos e, de repente, até propor a destituição do síndico, né? Depende da situação, é claro, né? Então é isso que eu queria falar com vocês. Conselho Fiscal, conselheiro, você que pretende ou é conselheiro fiscal, seja atuante, porque se for identificado irregularidades, você pode ser responsabilizado solidariamente junto com o síndico, tá? Essa foi a dica de hoje, até a próxima.